Você já parou para pensar? Por que existem mulheres que vivem cercadas de gente o tempo inteiro e ainda assim choram sozinhas no banheiro à noite? Mulheres que têm marido, filhos, netos, irmãs da igreja, grupo de WhatsApp tocando o dia todo e mesmo assim sentem um vazio tão profundo que parece que ninguém, absolutamente ninguém, conhece de verdade quem elas são por dentro. Você já notou como algumas pessoas vivem na plenitude da presença de Deus, enquanto outras, mesmo dentro da igreja há 30 anos, ainda carregam uma solidão que nenhum culto, nenhuma amizade, nenhum casamento consegue preencher? A maioria das mulheres cristãs hoje acredita numa mentira terrível. Uma mentira que o mundo plantou e que muita gente engoliu sem perceber. A mentira de que solidão se resolve com mais pessoas ao redor. Que basta sair mais, conversar mais, postar mais, se envolver em mais ministérios, mais grupos, mais eventos, e o vazio vai embora. Mas se isso fosse verdade, as mulheres mais ocupadas do mundo seriam as mais cheias de paz, e você sabe que não é assim. Existe um princípio bíblico esquecido, um sistema antigo que nossas avós conheciam e que a geração moderna trocou por curtidas e compromissos vazios. E hoje eu vou te mostrar esse sistema através de uma história que vai te fazer enxergar dois caminhos possíveis para sua própria vida, e você vai precisar escolher em qual deles você está vivendo agora. A Bíblia conta em Lucas 10 uma história que poucos compreendem em profundidade. Marta e Maria, duas irmãs, mesma casa, mesma fé, mesmo Jesus na sala, e ainda assim, vidas espirituais radicalmente diferentes. Marta vivia atarefada, servindo, correndo, cuidando, preocupada com muitas coisas. Maria, ao contrário, escolheu uma coisa só: sentar aos pés do Mestre. Jesus disse com todas as letras: Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O que poucos percebem é que essa passagem não fala apenas sobre como receber visitas. Fala sobre o segredo mais profundo da vida cristã. Fala sobre por que tantas mulheres se sentem sozinhas mesmo cercadas de pessoas. Porque elas vivem como Marta, produzindo, servindo, agradando, performando, sem nunca aprenderem a viver como Maria. Esse é o sistema que vou te apresentar hoje. Um sistema bíblico em 3 etapas que vou chamar de o caminho de Maria. A primeira etapa é o silêncio sagrado. A segunda etapa é a comunhão multiplicadora. E a terceira etapa é o repouso da alma. E eu convido você a deixar seu like agora e me dizer nos comentários qual área da sua vida você mais deseja transformar com esse sistema. Pode ser sua casa, seu casamento, suas finanças, seus relacionamentos. Qualquer área. Eu quero saber. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Clica em inscrever e ativa o sininho. E acredita, uma boa notícia espiritual está chegando para você nos próximos dias. Quero te apresentar Dona Cecília. Cecília tem 47 anos, mora em Belo Horizonte, é casada há 24 anos com o Roberto, tem 3 filhos adultos e 2 netas pequenas. Por fora, a vida da Cecília parece linda. Casa organizada, marido provedor, filhos formados, igreja ativa. Mas tem uma coisa que ninguém sabe. Faz quase 10 anos que Cecília chora todo domingo à noite, depois que a casa esvazia. Ela não entende. Foi um dia inteiro com a família. Almoço, café, neto no colo, conversa, gargalhada, e ainda assim, quando a porta se fecha e ela fica sozinha no sofá, vem uma onda de tristeza tão grande que ela precisa correr para o banheiro para ninguém ver. O Roberto pergunta o que é, e ela diz: nada, é só cansaço. Mas não é cansaço, é solidão. Uma solidão que ela não consegue nomear, porque ela tem tudo o que disseram que ela deveria querer. E é aqui que a história se divide em 2 linhas do tempo. Porque aos 47 anos, Cecília vai tomar uma decisão. E essa decisão vai criar 2 Cecílias completamente diferentes. Eu vou te mostrar as 2 em paralelo. A Cecília que disse sim ao chamado de Deus naquele momento. E a Cecília que continuou correndo, fingindo, performando. E para você não se confundir, vou chamá-las de Cecília A, aquela que obedeceu, e Cecília B, aquela que ignorou. Porque toda mulher que está me ouvindo agora tem essa mesma encruzilhada na frente. E quando o vídeo acabar, você vai precisar decidir qual Cecília você está sendo. Foi numa quarta-feira. Cecília B estava no shopping, comprando mais uma blusa que ela não precisava,
tentando preencher um vazio que roupa nenhuma preenche, quando esbarrou com Dona Eunice, uma senhora de 72 anos, viúva, da igreja antiga onde Cecília frequentava na juventude. Dona Eunice olhou para ela com aqueles olhos que parecem ler a alma e disse: "Cecília, minha filha, tá tudo bem com você?" E Cecília, que tinha respondido tudo ótimo para umas 20 pessoas naquela semana, de repente sentiu os olhos encherem de lágrimas no meio do shopping. "Dona Eunice, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu tenho tudo, mas eu me sinto tão sozinha que às vezes eu acho que estou enlouquecendo." Dona Eunice pegou a mão dela, levou-o para a praça de alimentação, pediu 2 cafés e disse uma frase que mudou tudo. "Minha filha, você não está sozinha porque te falta gente. Você está sozinha porque te falta Deus. E não é o Deus do culto, não. É o Deus que te conhece pelo nome quando você está em silêncio." Cecília tentou explicar que ela era cristã, que ia na igreja, que lia a Bíblia. Dona Eunice sorriu com aquela paciência de quem já viu essa cena 1000 vezes. "Filha, eu sei. Eu também era assim. Eu vivi 30 anos de evangelho fazendo barulho, servindo no ministério, ensinando classe, cantando no coral, recebendo visita em casa. E quando meu marido morreu, eu descobri uma coisa terrível. Eu não conhecia Deus. Eu conhecia sobre Deus. Que essas duas coisas são tão diferentes quanto saber sobre o mar e nadar nele." Cecília sentiu um arrepio. "Existe um caminho, filha. Um caminho bíblico que minha avó me ensinou e que eu quase esqueci. 3 etapas. E se você aceitar passar por elas, eu te garanto que daqui 1 ano você vai olhar para essa Cecília de hoje e não vai reconhecer. Mas eu te aviso, a primeira etapa vai destruir tudo o que você pensa que sabe sobre relacionamento com Deus. Você está disposta?" E aqui as 2 linhas do tempo se separam. Cecília A respondeu: "Tô disposta, me ensina." Cecília B sorriu, agradeceu, disse que ia pensar e saiu do shopping com a blusa nova. Voltou para casa. Continuou a vida. Cecília A começou a jornada numa segunda-feira, às 5 da manhã. Dona Eunice tinha sido clara. "Nesta etapa você não questiona, não improvisa, você obedece à palavra. A primeira etapa é o silêncio sagrado. Todo dia, antes do mundo acordar, antes do celular tocar, antes do café passar, você senta numa cadeira, abre a Bíblia e fica 30 minutos em silêncio com Deus. Não é leitura corrida, não é oração de lista, é presença. Você lê um trecho, fecha os olhos e fica ali, calada, ouvindo." Cecília A achou estranho. 30 minutos em silêncio? Ela que tinha o celular grudado na mão das 6 da manhã às 11 da noite? Mas obedeceu. Sentou, abriu o Salmo 46, leu aquele versículo: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." E ficou ali. Os primeiros 5 minutos foram um inferno. A mente disparava em 1000 direções. A lista do mercado, o aniversário da neta, o sermão de domingo, a vizinha que não cumprimentou. Ela quase desistiu, mas lembrou da Dona Eunice e respirou fundo. Cecília B, na mesma segunda-feira, acordou às 7. Pegou o celular antes mesmo de levantar, viu 23 mensagens no grupo da família, respondeu cada uma, abriu o Instagram, viu que uma amiga tinha postado uma viagem linda, sentiu um aperto no peito que ela chamou de saudade. Postou um versículo bonito para parecer que estava tudo bem e foi para a cozinha fazer café com aquele peso na alma que ela não sabia nomear. As semanas foram passando. Cecília A continuou o silêncio sagrado. 30 minutos todo dia. Sem celular, sem música, sem barulho. Só ela, a Bíblia aberta e Deus. No começo foi quase doloroso. Ela percebeu pela primeira vez na vida o quanto a mente dela era barulhenta. O quanto ela tinha medo do silêncio. O quanto o vazio que ela sentia era uma falta de intimidade com Deus que ela vinha encobrindo com igreja, ministério, família e celular há 20 anos. Dona Eunice avisou: "Filha, o silêncio é assustador no início porque a gente passou a vida fugindo dele. Mas é no silêncio que Deus fala. Lembra do profeta Elias? Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Estava na voz mansa e delicada. E voz mansa só se ouve em silêncio." Cecília A chorava muito naqueles 30 minutos, mas era um choro diferente do choro de domingo à noite. Era um choro de quem estava sendo encontrada. Cecília B, por outro lado, estava cada vez pior. Tentou uma terapia.
Ajudou um pouco, mas a alma continuava vazia. Comprou um curso de autoconhecimento online. Ficou mais confusa. Começou a sair mais com as amigas para preencher o tempo. Voltava para casa mais sozinha do que antes. Aumentou o tempo no celular. De 5 horas por dia foi para 7. Postava versículos diariamente. Recebia muitos comentários. E continuava chorando todo domingo à noite no banheiro. 3 meses se passaram. E foi numa quarta-feira de manhã, durante o silêncio sagrado, que Cecília a sentiu pela primeira vez. Algo que ela nunca tinha sentido em 30 anos de vida cristã. Foi como se uma onda de paz entrasse pelo peito dela. Não foi emoção, não foi euforia. Foi presença. Uma presença tão real que ela teve que abrir os olhos para confirmar que não tinha ninguém na sala. Mas tinha o Espírito Santo. E pela primeira vez na vida, Cecília a entendeu o que Davi quis dizer quando escreveu no Salmo 16. Na tua presença, a plenitude de alegria. Plenitude, a palavra exata que descrevia o oposto de tudo que ela tinha sentido nos últimos 10 anos. Naquela mesma tarde, ela ligou para Dona Eunice chorando. Eu senti ele. Dona Eunice respondeu com uma calma que parecia ter sido construída por décadas. Você sentiu? Isso é silêncio sagrado, minha filha. Deus honra quem o honra primeiro. Você passou 3 meses lhe dando os primeiros 30 minutos do dia, sem cobrar nada em troca. Agora ele está começando a se revelar. E aí Dona Eunice citou um versículo que Cecília nunca tinha entendido antes. Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Cecília sempre leu esse versículo, achando que era figura de linguagem. Naquele dia, ela entendeu que era um princípio espiritual literal. Tem um livro famoso, O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, que mostra como práticas diárias repetidas criam circuitos neurológicos novos. O cérebro humano literalmente se reorganiza com hábitos consistentes. Mas o que Duhigg não fala, e Dona Eunice sabia, é que a alma humana também se reorganiza com hábitos espirituais. 30 minutos de silêncio sagrado, por 90 dias, mudaram não apenas o cérebro da Cecília, mudaram a alma dela. Você acabou de ver como 3 meses de obediência fiel mudaram tudo para ela. Mas sabe o que sustenta essa fidelidade no dia a dia? Estrutura. Quando a semana está organizada, quando você sabe o que fazer na segunda de manhã, fica muito mais fácil honrar os compromissos que você faz com Deus e com você mesma. Meu planner de organização semanal foi criado exatamente para isso. Te ajudar a organizar suas prioridades com clareza, sem complicação, da forma que quem tem mais de 45 anos precisa, sem modinha, sem exagero, só o essencial que funciona. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada. 6 meses depois, Cecília A. já era outra mulher. Ela ainda tinha as mesmas pessoas ao redor. Marido, filhos, netas, amigas. Mas a relação dela com cada uma delas tinha mudado. Porque ela não precisava mais delas para preencher um vazio. Ela já estava cheia. E aí ela começou a perceber uma coisa estranha. Quanto mais ela investia tempo com Deus em silêncio, mais profunda ficava a conversa com as outras pessoas. As amigas começaram a procurar ela mais. Não porque ela falava mais, pelo contrário, ela falava menos, mas porque ela ouvia diferente. Os filhos começaram a abrir o coração com ela de um jeito que não abriam há anos. O Roberto, depois de 24 anos de casamento, uma noite olhou para ela na cama e disse: Cecília, o que aconteceu com você? Você está diferente. Você está presente. E Cecília A. entendeu uma verdade dolorosa. Ela tinha vivido 24 anos casada, fisicamente presente e espiritualmente ausente. Ela tinha vivido 3 décadas de igreja barulhenta e 0 comunhão silenciosa. Ela tinha vivido a vida inteira cercada de pessoas, porque o vazio dentro dela era tão grande que ela precisava de muita gente em volta para abafar o som do silêncio. Dona Eunice tinha avisado: Filha, conhecimento é ter a Bíblia na estante. Sabedoria é ter a palavra no coração e pés que andam nela. Tiago 1:22 diz: Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você vai conhecer na vida cristã muita gente que sabe 5 versões da Bíblia de cor e nunca experimentou Deus. Não seja essas pessoas. E aí Dona Eunice anunciou: Cecília,
Agora você está pronta para a segunda etapa, a comunhão multiplicadora. Cecília B., no mesmo período, tinha começado a tomar um remédio para a ansiedade. Não estava ajudando muito. Ela tinha entrado em mais 2 grupos de WhatsApp da igreja, tinha aceitado servir num novo ministério. Estava mais ocupada do que nunca e mais sozinha do que nunca. Numa quinta-feira, ela quase teve uma crise de pânico no supermercado porque uma música tocou no rádio que lembrou da mãe dela falecida há 10 anos. Ela largou o carrinho no meio do corredor e foi para o carro chorar. Ficou meia hora chorando sozinha no estacionamento. Ninguém ligou, ninguém percebeu. E o pior, quando o telefone tocou e era uma amiga chamando para um café, ela atendeu fingindo que estava ótima e foi. Porque ficar sozinha com aquela dor era assustador demais. Dona Eunice explicou para Cecília: na primeira etapa, você aprendeu a estar com Deus em silêncio. Mas se você parar aí, você vai virar uma mística solitária, contemplativa e inútil. Lembra a parábola dos talentos, em Mateus 25? O servo que escondeu o talento foi chamado de mau e negligente. Deus não dá comunhão para você guardar, Ele dá para você multiplicar. A segunda etapa é a comunhão multiplicadora. Você usa o que recebeu do Pai para encher a vida de outras mulheres que estão tão sozinhas quanto você estava, Cecília. Ficou confusa. Mas, Dona Eunice, eu ainda estou aprendendo. Eu não sou ninguém para ensinar. Dona Eunice riu. A viúva pobre da história de Jesus, em Lucas 21, tinha 2 moedinhas, 2. E Jesus disse que ela ofertou mais que todos os ricos. Deus não pede o seu muito, pede o seu tudo. E ela citou Lucas 6,38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Cecília. Começou a olhar para mulheres ao seu redor com olhos novos. A vizinha viúva que ela cumprimentava há 5 anos, sem nunca ter parado para conversar. A funcionária do salão que sempre parecia triste. A irmã da igreja que ninguém procurava. E ela começou a parar, a escutar, a oferecer um café, uma carona, uma oração ao telefone, uma visita sem motivo. Não foi grande coisa. Foram gestos pequenos, mas ela começou a perceber algo extraordinário. Quanto mais ela enchia a vida das outras mulheres com a presença que ela tinha recebido de Deus, mais a vida dela também transbordava. E uma tarde, depois de visitar a vizinha viúva que chorou agarrada no pescoço dela, durante 40 minutos, Cecília A. voltou para casa e encontrou um pacote na porta. Era uma encomenda inesperada de uma sobrinha distante. Um conjunto de chá inglês que ela tinha admirado anos atrás e nunca tinha tido coragem de comprar. A sobrinha tinha sentido uma vontade súbita de mandar aquele presente naquele dia. Cecília A. sentou no chão da varanda com o pacote no colo e chorou, porque ela entendeu de uma forma muito concreta o que Lucas 6,38 significava. Deus mede com a mesma medida que você usa. E ela tinha começado a usar uma medida transbordante. Cecília B., no mesmo período, ganhou um aumento no trabalho. Comprou um carro novo, trocou o sofá da sala e chorou no banheiro depois de pagar a fatura, porque nada daquilo estava preenchendo nada. 1 ano e meio depois do encontro no shopping, Dona Eunice convidou Cecília A. para tomar café. Filha, você está pronta para a terceira etapa, mas eu te aviso, 99% das mulheres cristãs param antes daqui. Sabem o silêncio, aprendem a servir, mas ainda carregam um fardo de ansiedade, de controle, de medo, que rouba toda a paz. A terceira etapa é o repouso da alma. É descansar em Deus completamente. É deixar de tentar resolver, controlar, gerenciar, prever. É confiar de tal forma que mesmo no meio do furacão você fica parada, porque você sabe quem dirige o vento. E Dona Eunice contou uma história pessoal. Aos 58 anos, ela tinha descoberto um câncer agressivo. O médico tinha dado 6 meses. E ela, pela primeira vez na vida, não orou pedindo cura. Ela orou pedindo presença. Senhor, se eu for ficar, eu fico. Se eu for, eu vou. Só não me deixa sozinha. E ela viveu. Não por causa da oração, mas porque Deus quis, mais 14 anos. E nesses 14 anos, ela conheceu uma paz que ela nunca tinha experimentado antes. Mateus 11, 28, 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim,
porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O momento culminante na vida de Cecília. Veio 2 anos depois. O filho mais novo, de 24 anos, sofreu um acidente grave de moto, internado em coma, médicos sem garantia. E ali, na UTI, no corredor frio do hospital, enquanto outros familiares se desesperavam, Cecília se sentou numa cadeira de plástico, abriu a Bíblia que ela tinha levado na bolsa e leu Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E uma paz inexplicável desceu sobre ela. Não era negação, não era anestesia, era presença. A enfermeira passou pelo corredor e perguntou se ela estava bem. Cecília sorriu e disse: Tô descansando. A enfermeira nunca esqueceu daquela cena. Tem pesquisa científica. O livro Mindset, da Carol Dweck, mostra como a forma com que a mente enquadra a realidade muda a resposta fisiológica do corpo, reduz cortisol, equilibra a pressão, regula o sistema nervoso. Mas o que a ciência só agora descobre? A Bíblia já dizia há 2000 anos. A paz que excede o entendimento guarda corpo e alma. O filho dela acordou 3 dias depois, sem sequelas. Cecília B., no mesmo dia, estava no salão fazendo as unhas. Não soube do acidente, porque ela tinha se afastado do grupo da família anos atrás para se preservar. Quando soube, semanas depois, ligou para a prima dizendo: Menina, eu sou muito ansiosa, eu não ia conseguir nem entrar no hospital. E continuou a vida. Mais sozinha, mais ansiosa, mais perdida. 5 anos depois daquele encontro no shopping, Cecília se tornou uma mentora respeitada na igreja. Mulheres jovens marcavam horário para tomar café com ela e perguntavam: qual é o segredo? Como você fica em paz no meio de tudo? E ela respondia, com a mesma calma da dona Eunice: não existe fórmula mágica, existe um caminho, silêncio sagrado todo dia, comunhão multiplicadora servindo outras mulheres e repouso da alma confiando que Deus está no controle. É só isso, e é tudo. E ela citava Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Porque o que Malaquias falou de dízimo financeiro, vale também para o dízimo do tempo. Quem dá os primeiros minutos do dia para Deus, vê as janelas do céu se abrirem. E esse caminho, silêncio sagrado, comunhão multiplicadora, repouso da alma, não serve só para resolver solidão, serve para qualquer área. Casamento em crise? Silêncio sagrado para ouvir o que Deus diz sobre seu marido. Comunhão multiplicadora, servindo ele sem cobrar reciprocidade. Repouso da alma confiando que Deus muda corações. Finanças apertadas? Silêncio sagrado para ouvir onde Deus quer cortar. Comunhão multiplicadora, ofertando mesmo no aperto. Repouso da alma sabendo que Ele é Jeová Jiré, o provedor. Saúde fragilizada? Silêncio sagrado todo dia pedindo direção. Comunhão multiplicadora, orando pelos doentes da igreja. Repouso da alma, entregando o resultado. O caminho é sempre o mesmo. Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. E agora eu preciso te dizer uma verdade que vai queimar. A maioria das mulheres cristãs que estão me ouvindo hoje nunca vai experimentar transformação real. Não porque Deus não queira, mas porque elas se recusam a entrar na primeira etapa. Elas não querem o silêncio sagrado. Querem o Deus que entrega bênção sem custo. Querem a Maria sem abrir mão da Marta. Querem a paz sem a obediência. E o mundo moderno alimenta essa mentira o tempo todo com frases que parecem espirituais, mas são venenosas. Deus quer que eu seja feliz do meu jeito. Graça significa que eu não preciso me esforçar. Cada um tem o seu tempo com Deus. Tudo mentira. Jesus foi categórico em Mateus 7, 21, 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Conhecer Jesus não é cantar sobre ele,
é fazer o que ele manda, e ele mandou Maria sentar aos pés dele. Ele não mandou Marta fazer mais bolinho. Não há atalho espiritual. Nunca houve. Nunca haverá. Só existe um caminho, o caminho de Maria. Tem um livro clássico da literatura prática chamado A Ciência de Ficar Rico, do Wallace Wattles, que ele diz uma coisa muito simples. Existe uma maneira certa de fazer as coisas, e quem faz da maneira certa, colhe os resultados certos, independente de circunstâncias. O princípio dele se aplica perfeitamente à vida espiritual. Existe uma maneira certa de buscar a Deus, e quem busca dessa maneira, encontra. Quem busca da maneira errada, com pressa, com barulho, com agenda, não encontra, mesmo passando 30 anos dentro de uma igreja. Então eu quero te dar um plano de ação prático, em 7 passos para você começar hoje. Primeiro, escolha uma área da sua vida para entregar a Deus. Não tente mudar tudo de uma vez. Escolha uma: a solidão, o casamento, a ansiedade, qualquer coisa. Segundo, abra a Bíblia e encontre os versículos específicos sobre essa área. Anota num caderno. Terceiro, entre no silêncio sagrado. 30 minutos todo dia, antes do mundo acordar. Sem celular, sem barulho, só você, a Bíblia e Deus. Comece amanhã. Quarto, continue por 90 dias sem questionar resultados. Quinto, depois de 90 dias, entre na comunhão multiplicadora. Use o que você recebeu para encher a vida de outras mulheres. Sirva sem cobrar. Sexto, continue por meses, por anos. Sétimo, um dia, sem você perceber, vai se ver vivendo no repouso da alma. Você vai estar no meio de uma crise e vai estar em paz. Você vai estar sozinha em casa numa noite de domingo e vai estar cheia. Você vai estar cercada de gente e vai sentir presença. José fez assim no Egito. Davi fez assim no campo. Daniel fez assim na Babilônia. Ruth fez assim em Moabe. O livro Hábitos Atômicos, do James Clear, mostra que mudanças de 1% por dia, repetidas por anos, criam transformações exponenciais. A Bíblia já dizia isso em Zacarias 4:10. Quem despreza o dia das pequenas coisas? Cecília. A viveu até os 84 anos. Morreu cercada de filhos, netos e bisnetos. No último dia, a neta mais velha, de 22 anos, sentou na beira da cama e perguntou: Vó, qual é o seu maior arrependimento? E Cecília A., com os olhos fracos, mas a alma cheia, respondeu: Meu maior arrependimento foi ter levado 47 anos para começar a confiar em Deus de verdade. Não desperdice o tempo que eu desperdicei, minha filha. Comece hoje. E aí ela deu o último conselho para a família reunida. Transformação não é sobre ser perfeita desde o primeiro dia. É sobre se tornar tão obediente que a santidade se torna inevitável. 2 Timóteo 4, 7, 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Cecília B. morreu aos 73 anos, num quarto de hospital sozinha. O marido tinha falecido 5 anos antes. Os filhos moravam longe. As amigas tinham se distanciado. E na noite anterior, uma enfermeira jovem entrou para trocar o soro e perguntou: A senhora quer que eu ore? E Cecília B., pela primeira vez em 40 anos, disse: Sim. E chorou. Mas era tarde demais para construir o que ela tinha desperdiçado. O caminho de Maria não é sobre mudar suas circunstâncias. É sobre quem você se torna no processo. Existem 2 Cecílias dentro de você agora ouvindo esse vídeo. A Cecília A., aquela que vai obedecer, que vai começar amanhã o silêncio sagrado, que vai pagar o preço da transformação. E a Cecília B., aquela que vai fechar esse vídeo, achar bonito, talvez até salvar para ver depois e continuar exatamente como estava. 5 anos procurando uma fórmula mágica que não existe, ou 5 anos pagando o preço de uma transformação real. As 2 opções vão te custar 5 anos da vida. A diferença é o que vai sobrar no final. A transformação está te esperando, mas Deus não vai forçar. Você precisa escolher obedecer. Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: Ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Antes de eu te dar tchau, ativa as notificações para você não perder o próximo vídeo. E me responde nos comentários:
qual área da sua vida você vai transformar primeiro usando o caminho de Maria? Vai ser sua solidão? Seu casamento? Sua ansiedade? Seu lar? Eu quero saber. Vou ler cada comentário. E se você chegou até aqui no final desse vídeo, eu te parabenizo, porque você é uma das poucas mulheres verdadeiramente dispostas a mudar. A maioria desistiu nos primeiros 5 minutos. Você não. Você ouviu até o fim. E isso já diz muito sobre quem você vai escolher ser. Agora vai. Amanhã de manhã, antes do celular, antes do café, antes da família acordar, senta na cadeira, abre a Bíblia e fica em silêncio. 30 minutos. Só você e ele. E daqui 1 ano você não vai acreditar que era a mesma mulher que está ouvindo esse vídeo hoje. Que Deus abençoe sua jornada. Até o próximo vídeo.